Você já leu o novo projeto do Escola Sem Partido? Esse é um vídeo do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o professor Aquino e nesse episódio do Bala de Ideias nós vamos discutir o novo projeto do Escola Sem Partido. Ele foi apresentado agora no início da nova legislatura e é o projeto de lei 246 de 2019. Aqui está a página para vocês, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu tinha feito já antes vídeos falando sobre Escola Sem Partido, a versão anterior, que era o projeto de lei 7.180 de 2014, que foi arquivado no final da última legislatura, né? Não foi votado, foi arquivado. Temos aqui então esse novo projeto. Bom, ele foi apresentado pela Bia Kicis, né, a deputada que é do PSL, do Distrito Federal. Eu não vou comentar sobre a deputada, não vou fazer nenhum tipo de falácia de hominem, né, porque hoje está terrível. As pessoas querem criticar a pessoa que escreve o projeto e não o projeto em si. Então vamos para o projeto em si, certo? Eu quero me ater ao projeto. Abrindo então a página, você vai ter aqui ó, o projeto de lei 256 de 2019 e tal. Você clica em ter o teor. Está aqui, certo? Então nós temos aqui o PDF desse projeto. Então vamos lá, o Congresso Nacional decreta, institui aqui, né, o programa Escola Sem Partido e tal. Então o Congresso Nacional decreta, artigo 1º fica instituído com fundamento nos artigos 23, inciso 1, 24, inciso 15 e parágrafo 1º. E o 227, o caput da Constituição Federal, o programa Escola Sem Partido, aplicável aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com consonância com os seguintes princípios. 1. Dignidade da pessoa humana. 2. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Irônico esse religioso do Estado aqui, neutralidade, porque o que tem mais se visto hoje em dia são justamente pessoas que querem misturar religião e Estado, né? Inclusive, o próprio, hoje, presidente Jair Bolsonaro, uma vez durante comício dele passado, o Passeatas, falou que esse negócio de Estado é laico, isso é conversinha, que o Estado não é laico e tal, que o Estado é cristão, que não encostar, que se mude e tudo. Isso ficou famoso, essa declaração que ele fez, né, essa coisa que ele falou em comício passado. Mas enfim, o item 2, então, é a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Liberdade de consciência e de crença, direito à intimidade. Proteção integral da criança e do adolescente, direito do estudante a ser informado sobre os próprios direitos, visando o exercício da cidadania, né? E direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, conforme assegurado pela Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, né? Então nós temos aqui os princípios. Ok. E nada demais, vamos para o segundo artigo. O poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Já tinha esse artigo na versão passada, basicamente está dizendo que o poder público não vai se meter no processo de amadurecimento sexual dos alunos, né? Nem escolher uma certa via e nem escolher outra via, né? Ou seja, nem ficar falando de um dogma ou de outro. Só que no passado, no projeto passado, fazia quase que algumas menções para praticamente abolir qualquer tipo de discussão sobre gênero na escola. O projeto passado. Esse, pelo menos, não. Isso só fala o seguinte, ó, sobre gênero, o Estado não vai se meter em relação a dar nenhum dogma específico, nenhum proselitismo específico. Ok. Aí vamos para o artigo 3º. É vedado o uso de técnicas de manipulação psicológica destinadas a obter adesão dos alunos a determinada causa, né? Ok. Artigo 4º. No exercício das funções do professor. Aí vem o que o professor no exercício das funções deve fazer, né? Isso aqui também tinha no projeto passado. 1. Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. É engraçado nesse ponto que é o seguinte, veja bem, qualquer aula que o professor for dar, é porque o professor ele não é um robô neutro de opinião, né? Óbvio que não. Ele não é uma pessoa que só conhece conteúdo e não tem opinião nenhuma. Então, qualquer aula que ele for dar, de alguma maneira, a pessoa pode dizer que ele está promovendo a concepção dele, a opinião dele. Porque veja, um professor de biologia vai dar aula sobre evolução. Então, automaticamente, se ele está dando aula sobre evolução, ele está promovendo seus próprios interesses ou seus próprios convicções. Porque veja, do rol de convicções, todo professor vai ter alguma. E se aquela alguma estiver no currículo, então, necessariamente, esse professor, ao dar essa aula, está promovendo de alguma maneira a concepção dele, não está? Enfim, então, é meio problemático isso aqui, né? Mas, enfim. 2. Não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou a falta delas. Esse ponto, que tinha no outro também, é algo que eu já discuti sobre isso e eu já critiquei. Eu queria, na verdade, ver uma pessoa defendendo a Escola Sem Partido, ou a própria deputada, ou alguém,
dando um exemplo específico, porque veja, eu sou um professor, eu trabalho lá em sala de aula, eu quero ver exemplos específicos disso daqui em sala de aula. Vamos lá, sou um professor de história, estou falando sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Aí faço uma prova sobre a Segunda Guerra Mundial e pergunto sobre o Holocausto. Bom, existem pessoas que têm a convicção ideológica, está escrito aqui, ó, razão de convicção ideológica. Tem pessoas com convicção ideológica de que o Holocausto não existiu, que o Holocausto é uma mentira, é uma fraude. Aí esse aluno nessa prova lá, nessa questão sobre Segunda Guerra Mundial, responde de maneira errada a questão, o professor vai dar 0 para ele naquela questão. Pergunta, uma coisa direta, objetiva aqui. O professor, ele prejudicou ou constrangeu o aluno em razão da convicção ideológica dele? É uma convicção ideológica dele que o Holocausto não existiu. Aí o professor de História vai dar 0 para ele na questão sobre Segunda Guerra Mundial, que envolve o assunto Holocausto? Ele prejudicou o aluno em razão da convicção dele? Eu queria esse exemplo prático, sabe? Porque do jeito que está aqui, é o que parece, não é? E pode dar outros exemplos. Outro exemplo clássico é a questão do evolucionismo versus criacionismo. Então, o professor de biologia faz uma questão na prova sobre evolução, aí o aluno responde com argumentos de criação, né? Aí ele erra, porque no contexto de evolução ele erra, aí recebe 0. Então, nessa questão, ele foi prejudicado em razão da convicção ideológica dele. Então, como é que fica isso aqui na prática lá do professor na sala de aula? Eu queria saber isso daqui, né? Bom, terceiro. Não fará propaganda político-partidária na sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas, né? É aquela velha história de que não quer que tenha política lá, ou proselitismo político dentro da sala de aula, não importa direita ou esquerda, né? O 4, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria, né? E aí, quem vai dizer quais são essas principais versões de cada teoria, de cada opinião, de cada perspectiva, né? Das questões políticas, socioculturais e econômicas, né? Onde é que vai ter? Vai ter uma lista, o MEC vai distribuir uma lista desses temas. Ó, tema tal, você tem que falar essa abordagem aqui. Porque se você não falar essa abordagem, e com a mesma quantidade de tempo, com a mesma quantidade de profundidade, você não está tratando de forma justa, né? Como é que vai funcionar isso daí, né? Quinto, aqui, ó, respeitará o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam educação religiosa moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Tinha isso no anterior, tá? O sexto aqui, não permitirá que os alunos, não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou de terceiros dentro dessa sala de aula, né? Então ninguém pode ir lá na sala de aula para poder ferir algum desses direitos do estudante. E nem o próprio estudante lá, ou seja, outros estudantes que estejam tentando ferir o direito do próprio estudante de sala de aula. Bom, o artigo 5º, as instituições da educação básica afixarão na sala de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, com no mínimo 420 mm de largura e 594 por 594 mm de altura, e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Bom, isso aqui, o cartaz que tem que colocar lá, né, que em relação ao padrão do projeto anterior, o projeto anterior era um cartaz A4, tamanho A4. Esse aqui é o tamanho A2, então cabem 4 papéis A4, né, bem maior. Fala aqui que nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no caput serão afixados somente nas salas do professor, né, então não vai ter na sala de aula esse cartaz. O artigo 6º. As escolas particulares que atendem à orientação confessional e ideologias específicas poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes, devendo ser respeitado, no tocante aos demais conteúdos, o direito dos alunos à educação, à liberdade de aprender e ao pluralismo de ideias. É interessante que na versão passada do projeto não tinha um artigo como esse, mas não tinha essa última parte aqui, ó. Em relação ao devendo ser respeitado no tocante aos demais conteúdos, esse direito aqui dos alunos à educação, à liberdade de aprender e ao pluralismo de ideias. Não tinha. Então, nesse ponto aqui, as escolas confessionais e de ideologias específicas estão citados explicitamente o que vai acontecer com aqueles conteúdos que estão fora daquela ideologia, né? O aluno, em teoria, ele tem liberdade de aprender e tem direito ao pluralismo de ideias. Vai apresentar essas outras ideias também? É o que espera-se, né? Até porque, como ele fala lá, né? Que o professor tem que apresentar as principais versões de teorias e tal, né? No artigo anterior fala isso. Então, aqui tem essa parte a mais que não tinha no outro, né? Agora vem o parágrafo único. Para os fins do disposto no caput desse artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes, né? Pelos estudantes, material informativo que possibilite o pleno conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados, né? Agora vamos para o 7º.
Esse aqui vai ser um dos mais polêmicos, tá? É assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas, a fim de permitir a melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o pleno exercício do direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico e avaliar a qualidade dos serviços prestados pela escola. Eu sou contra esse artigo aqui e isso aqui vai dar muita confusão. Vamos lá. Por que eu sou contra gravar as minhas aulas, por exemplo? Particularmente, o que acontece na minha aula é assim, eu estou lá dando minha aula, o aluno é muito comum agora, ele quer tirar foto do quadro, o que eu acho muito mais prático. Beleza? Então eu copiei lá no quadro, eu deixo de tirar foto depois. Agora, gravar a minha aula eu não deixo. Por que eu não faço isso? Um princípio parecido quando você vai ao cinema. Você não grava o filme que você está assistindo. Você vai, por exemplo, ao teatro, você não grava a peça de teatro que você está assistindo, né? Você pagou pelaquela sessão específica, né? O professor, quando está em sala de aula, ele está trabalhando, ele recebeu por aquilo. Então, é uma coisa você receber para estar lá trabalhando, para executar aquela aula. Outra coisa seria você receber para que as pessoas gravem aquela aula, certo? Então, eu sou contra essa lei, pensando nesse princípio, especificamente sobre esse artigo aqui. E outra coisa também, você imagina agora, né? O tanto que vai atrapalhar em sala de aula se todo mundo decide gravar a aula, né? Se 4 alunos decidem gravar a aula, já vira uma coisa difícil de você gerenciar ali, né? Fora que aí você vai ter aluno gravando os outros alunos também, né? Porque está lá gravando o professor, vai aparecer os outros alunos também, né? Se o aluno resolver fazer live, não está lá gravando, né? E outra coisa, o que você acha que o aluno vai fazer se ele grava a live de aula? Você acha que ele vai ficar assistindo bem atento à aula? É muito provável que ele bote para gravar, vá fazer qualquer outra coisa, se distrair completamente e depois, estou gravando mesmo, depois eu vejo. Imagina o problema disso aqui. Fora que tem lugares, escolas, né, e sistemas de ensino que proíbem, por exemplo, o uso de equipamento eletrônico dentro de sala de aula. Proíbe o celular, que é uma das coisas que vai usar para gravar. Ele não fala especificamente gravar com celular, fala só gravar a aula, né? Mas você imagina em sala de aula como é que vai ser essa questão aqui? Se a escola não permite que use o celular, por exemplo, como é que vai ser? Mas como ele não limita, pode ser qualquer coisa. Então, em teoria aqui, se o aluno quiser, ele chega lá com a câmera profissional, tá com um tripé lá, bota lá na sala de aula e fala: professor, começa a dar sua aula aí, tô gravando aqui, tá? Para meu pai ver se você está dando aula direito, para ver se a qualidade de serviço está boa. Agora, pense esse mesmo princípio aplicado em outras situações, né? Por exemplo, o aluno vai, sei lá, vai no pediatra, vamos gravar a consulta com o pediatra, porque eu quero saber depois se teve qualidade ou não, né? Por mais que lá na hora do pediatra vai estar um dos pais lá, não vai estar o outro, possivelmente, né? Não é comum os dois estarem lá. Então, e se o outro quiser conferir a qualidade, né? O aluno está lá numa escola sei lá, de esportes, né? Escolinha de futebol, escolinha de natação, não. Vamos gravar aqui que eu quero saber se está com a qualidade boa depois, se o professor está dando aula direito aí. Você já pensou esse mesmo princípio gravado, aplicado em outras situações? Isso aqui vai dar muita confusão. Os professores agora acho que vão ter que começar praticamente a dar uma coletiva de imprensa, né? Em vez de uma aula, né? Com tanta gente gravando. E também começar a usar umas camisas com um monte de patrocinador, igual acontece lá com os pilotos e com outros esportistas, né? Que aí ele tem uns patrocinadores para ficar cheio de marca na camisa para poder fazer propaganda e ganhar alguma coisa, né? Os professores vão começar a fazer isso, né? Brincadeiras à parte, esse artigo aqui é problemático, eu sou contra esse artigo aqui sobre essa questão de gravar as aulas, tá? Outra coisa que aconteceu comigo, deixa eu contar para vocês. Uma vez eu estava dando aula e aí a aluna falou assim, era a primeira semana de aula, a aluna: professor, a sua voz é a minha familiar, eu já ouvi o senhor em algum lugar. Aí eu falei: é mesmo? Você assiste videoaulas? Falou: assisto. Falei: pois é, eu tenho videoaulas no YouTube e tal. Eu falei: professor, então eu já sei de onde é que eu conheço a sua voz. Um colega meu me vendeu um DVD com aulas de cálculo 1, e é justamente o senhor que está nesse DVD. Falei: pois é. O aluno foi lá, pegou meus CDs, né? Desculpa, pegou meus vídeos do YouTube, né? Gravou num DVD e vendeu pro colega, né? Agora você imagina com essa facilidade do aluno poder gravar em sala de aula, né? Porque no caso do YouTube, eu escolhi gravar, eu editei, eu coloquei tudo direitinho, coloquei lá no YouTube. É uma coisa, o cara baixou. Outra coisa, eu tô lá na sala de aula, todo mundo vai estar gravando, vai saber o que esse pessoal vai fazer depois com essa gravação. Daqui a pouco vai começar a rolar nas cidades DVDs com aulas de física, aulas de matemática do professor tal da cidade, né? Toda cidade geralmente tem um professor que é o mais requisitado lá nos cursos e tal, nas escolas. Vai ter esses DVDs dessas aulas dele completas, né? Vai saber como é que as pessoas vão explorar comercialmente depois até essas gravações, né? Então, sou contra esse artigo aqui. Aí vamos para o 8º artigo aqui. É vedada aos grêmios estudantis a promoção da atividade política partidária. Não tinha isso no anterior, agora tem nessa, né? E eu fico pensando, o MBL, o Movimento Brasil Livre, ele está agora com o MBL estudantil, né? Ele quer promover ações do MBL nas escolas, quer que grupos das escolas se unam para poder fazer um movimento e tal. Tudo bem que eles não falam especificamente, até onde eu sei, que isso seja feito dentro da escola e dentro dos grêmios estudantis, mas é interessante você ter esse artigo aqui que fala para vedar grêmio estudantil de ter atividade partidária, né? Ou seja, qualquer coisa que tenha dentro da escola que vá discutir de alguma maneira alguma atividade política partidária, a ideia é tirar, né?
O artigo 9º, o disposto nesta lei aplica-se no que couber às políticas e planos educacionais, aos conteúdos curriculares, aos projetos pedagógicos das escolas, aos materiais didáticos e paradidáticos, às avaliações para no ensino superior, ou seja, o Enem, né, e os vestibulares, às provas de concurso para ingresso na carreira docente e às instituições de ensino superior, respeitado o disposto no artigo 207 da Constituição Federal, né, que dá justamente autonomia didática e administrativa às universidades, né. 10. Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os direitos da administração pública, contra os princípios da administração pública, o descumprimento do disposto no artigo 5º desta lei, bem como a remoção indevida ou a destruição total ou parcial dos cartazes ali referidos, né? Não tinha isso na lei anterior, então agora você removeu o cartaz, destruiu de alguma maneira, isso é improbidade administrativa, né? Aliás, você já entrou em alguma escola, sobretudo escola pública, o que mais tem em escola pública é vandalismo. Em relação, por exemplo, às carteiras, tudo riscado, banheiro, você vê tudo riscado. A escola, às vezes, no estudante está toda pintadinha, toda bonitinha. Não dá uma semana de aula, está tudo riscado. Você acha que o cartaz vai ficar intacto, né? Vai ser a única coisa que vai ficar intacto. E a única coisa que vai... Imagina a preocupação, né, que vai ter que ter com esse cartaz, porque a improbidade administrativa é direto lá, se chegar e tiver danificado, né? Problemático. Artigo 11. O poder público contará com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, assegurando o anonimato. Também não tinha isso assegurado, né? O anonimato. Também não tinha isso na lei anterior, tá? Parágrafo único. As reclamações referidas no caput desse artigo deverão ser encaminhadas ao órgão do Ministério Público, incumbida de defesa dos direitos da criança e do adolescente, sob pena de responsabilidade. Também não tinha isso lá no anterior, né? Ou seja, tem que ter agora um canal, um disque denúncia, né? Para esse tipo de situação aqui, né? Um disco de denúncia de doutrinação, né? Para poder chegar e fazer denúncia em relação a essa questão na escola, né? E o Ministério Público vai ter que vai ter que ser encaminhado ao Ministério Público essas denúncias, né? E vai lá, artigo 12, esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação, né? Bom, aí vem os deveres do professor, né? Que são justamente aqueles deveres que estão lá nos artigos anteriores, né? Que a ideia é que o cartaz seja feito com esses deveres, né? Que a gente já viu, então, na vez passada lá em cima, né? A única coisa aqui tem uma parte a mais, ó, que ele fala: ao tratar das questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, aí tem explicando o que é de forma justa, né? Isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Essa parte aqui, ó, não fala especificamente lá no artigo, né, anterior aqui na lei. Bom, então você veja, aqui tem a justificação, né, da deputada, como eu falei, eu não vou falar sobre a deputada, sobre o que ela está falando, eu vou me preocupar especificamente ao texto da lei, né. Então veja, de novo, ressuscita então o projeto do Escola Sem Partido, tem algumas coisas novas em relação ao projeto anterior, que vocês viram aqui, mas continuamos naquela mesma problemática. A gente está discutindo isso daqui, vai ocupar espaço de discussão, de debate nos meios políticos, e você tem tanto problema extremamente complicado para resolver da educação básica, e agora vai estar preocupado com essa questão aqui dessa suposta doutrinação, né? Que basicamente o que sempre falam, né, que tem muita doutrinação na escola e tudo, principalmente doutrinação de esquerda. Apesar de que eles não falam nada de esquerda aqui, você vê que em teoria é para esquerda ou direita, né? Mas eu acho que isso aqui vai consumir muito tempo e tinha outras pautas que eram mais importantes estar discutidas agora no debate político e que vão melhorar realmente a educação básica, né? Eu não acredito que isso daqui vá melhorar a educação básica, por exemplo. Mas enfim, estão aqui então as minhas opiniões. Deixa aí para você as suas opiniões na seção abaixo, nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e clicar no botão de inscrever-se, né, para você ficar sempre acompanhando os outros vídeos aqui do canal. E por favor, né, nas discussões vamos ser educados, vamos ser razoáveis, né, não vamos xingar ninguém, não vamos fazer falácia de miome, nada disso, né? Vamos só mostrar nossas opiniões e dar um papo que seja construtivo aí na seção de comentários, beleza? Então vejo você nos próximos vídeos. Até mais e tchau.